estar aqui com vocês. E é melhor ainda obedecendo a Deus, obedecendo ao Pai. E eu queria começar dizendo Feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe todos os pais, todos os pais. E a palavra que eu vou trazer hoje fala também sobre isso. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 9. O meu tema hoje é: quem foi Saul? Quem foi Saul? O rei Saul. Quem foi Saul? Quando o Senhor começou a falar isso no meu coração, esses dias foi algo assustador, porque eu vi Saul de todas as formas, mas de repente Deus falou: não é assim que você tem que pensar. Eu falei: uai. Primeiro Samuel 9, versículo 1 diz assim: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zarós, filho de Becorate, filho de Afiás, filho de um benjamita. Ele era poderoso e rico. Tinha um filho chamado Saul, jovem de bela aparência. Nenhum homem era como ele entre os israelitas. Era o mais alto de todo o povo. Os outros chegavam aos seus ombros. A jumenta de Quis, pai de Saul, havia se extraviado. Então Quis disse ao seu filho Saul: leva agora contigo um dos rapazes e levanta-te e vai procurar a jumenta. E eles passaram pela região montanhosa de Efraim e também pela terra de Salisa, mas não as acharam. Depois passaram pela terra de Salim, porém não estava ali também. Passaram ainda pela terra dos benjamins, mas não acharam. Quando passaram pela terra de Zufé, Saul disse ao rapaz que estava com ele: vem, voltemos, para que não aconteça que meu pai se esquecer das jumentas e passe a se preocupar conosco. Vamos até aqui por enquanto. Parei no verso de número 5. Quero trazer uma breve mensagem, mas que fique em sua cabeça a reflexão. Quem foi Saul? Um homem muito obediente. Interessante isso. Obediente. Um homem obediente, um jovem obediente. Muito obediente. Vou mudar de homem para jovem. Não era um adolescente, era um jovem obediente aos pais. A jumenta do seu pai
se perdeu. A jumenta do seu pai se perdeu e imediatamente o pai chamou o seu filho e disse: as jumentas sumiram. Vai atrás das minhas jumentas. Por favor, traga-as de volta. E se você prestar atenção nesse capítulo, no verso de número 3 e 4, quando diz, o pai de Saul diz para ele que a jumenta tinha extraviado, vai atrás delas. No verso de número 3, olha bem, verso 3, parte B, diz assim: levanta-te, vai procurar as jumentas. Levanta-te, vai procurar as jumentas. Isso me chamou tanta atenção. Levanta-te, vai procurar as jumentas. Levanta-te, vai procurar as jumentas. E ele se levantou imediatamente. No verso de número 4, você vai perceber uma coisa, que ele não parou de buscar aquelas jumentas de jeito nenhum. Ele não deu uma procuradinha. Ele foi passando por muito. Põe o verso de número 4 aí para todo mundo ver. Olha só, eles passaram pelas regiões montanhosas. Então, não foi um dia. Isso aqui não foi um dia. Foram vários dias. Ele teve foco, presbítero Paulo. Eu já falei que você é um presbítero. Ele teve foco. Isso é uma coisa que todos nós precisamos, junto com a obediência, ter. Ele falou: vamos focar nisso, vamos trabalhar nisso, vamos atrás da jumenta do meu pai, vamos achar essa jumenta. Ele teve foco. E é interessante que ao procurar essa jumenta e cheio de foco, ele não parou de jeito nenhum. Ele não parou. Olha só uma coisa interessante. São duas coisas que eu quero que vocês que estão anotando, anote. Primeiro, ele obedeceu. A segunda coisa, ele teve foco. Ele não tirou em nenhum momento a cabeça dele daquilo que o pai tinha pedido, a não ser depois de alguns dias que ele disse da seguinte forma: meu pai deve estar preocupado conosco. Ele já esqueceu até da jumenta e agora ele está louquinho. Naquela época não tinha celular. E ele falou: vamos voltar. E aqui nós vamos encontrar uma outra coisa que Saul vivia de uma forma extraordinariamente. No verso de número 6, né? Vamos ler novamente. Mas eles, disse, nesta cidade, ele disse, nessa cidade há um homem de Deus, muito respeitado. Nessa cidade há um homem de Deus muito respeitado. Tudo quanto diz acontece infalivelmente. Há um homem de Deus muito respeitado e tudo que diz acontece infalivelmente. Vamos até lá. Talvez ele nos mostre o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao rapaz: mas se formos até lá, o que levaremos ao homem de Deus? Aqui tem uma outra coisa que Saul tinha, que é algo maravilhoso. Assim como ele respeitava o seu pai, ele honrava o seu pai. Assim como ele respeitava os adultos naquela época, né, que ele pedia a bênção, acho que para todos: bença pai, bença tio, bença tia, bença avô. Na minha época tinha isso, sabe?
essa honra, essa reverência, essa coisa de buscar bênção para a sua vida, Saul também ele tinha para o homem de Deus. Ele honrava os homens de Deus. Ele queria de todas as formas levar para o homem de Deus o melhor. Ele falou assim: eu não vou até o homem de Deus de mãos vazias. Eu não vou até o homem de Deus sem levar nada. Hoje as pessoas esquecem que existem homens de Deus, assim como existe pai, mãe. Ontem eu estava atendendo uma menina lá de Brasília, provavelmente ela está nos assistindo. Eu estava atendendo essa garota, o nome dela é Aline, e eu saí da minha casa, eu moro muito próximo da igreja. Eu saí da igreja, fiz algumas coisinhas mais, depois que eu atendi, cheguei na minha casa, tinha lá uma cesta para os dias dos pais. Eu fiquei impressionado. E além de tudo isso, dentro da cesta tinha um recadinho: isto é para Fátima. A gente percebe que nos dias de hoje existe muito culto, existe muito púlpito, existe muita live, existe muito tudo, mas não existe mais aquilo que foi dito aqui há pouco, a paternidade. Não existe mais pai. A igreja não sabe mais o que é pai. A igreja já não sabe mais o que é homem de Deus. Eu tenho uma menina que está sentada, aquela que estava cantando, a Rose, ela está comigo quase 60 anos já. Verdade. É que ela disfarça a idade, né? E ela, não sei o que ela tomou, mas é muito legal quando ela chega para mim e fala assim: benção. Ou então que ela fala: ô meu pastor. Eu tenho um pastor que ele chega para mim todas as vezes e diz benção. E é muito interessante essa coisa de honrar o homem de Deus, primiciar na vida de um homem de Deus. Não é na minha vida não, na vida do seu pastor. Saber que um homem de Deus, eu não vou com as minhas mãos vazias. O que eu vou levar na vida de um homem de Deus? O que eu vou levar lá? Olha aqui como que ele diz assim: então disse o rapaz, não, vamos voltar ao verso de número 6. Mas ele lhe disse: nessa cidade há um homem de Deus, muito respeitado. Tudo quanto diz acontece. Vamos até lá. Talvez ele nos mostre o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao rapaz: mas se formos até lá, o que levaremos ao homem de Deus? O que levaremos ao homem de Deus? Pois ali o alimento de nossa bolsa já acabou, e não temos presente para levar ao homem de Deus. O que teríamos? Então Saul, ele era um homem que honrava, era um homem que obedecia, voltou de trás para frente. Ele era um homem que honrava, um homem que obedecia, um homem que tinha foco no que fazia. Ele colocava foco naquilo. Imagina só você dentro do ministério do Senhor. Se você aprender a viver obediência, viver honra e viver foco, aonde a sua vida vai chegar? O que é que vai acontecer com você? Interessante que o rapaz tornou a responder a Saul, verso de número 8: eu ainda tenho um quarto de ciclo de prata que poderei dar ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Mas Deus já estava tratando naqueles 3, 4, 5 dias que eles estavam procurando
as jumentas de Quis, Deus já estava tratando da situação. Deus já estava olhando, porque o povo pedia um rei. E Deus estava olhando o coração de um rei. Muitas vezes as pessoas pensam que Saul foi escolhido rei porque ele era alto, sobrepunha todos os outros e era muito bonito. O Senhor estava olhando uma pessoa que fosse diferenciada no meio do povo. Uma pessoa que agia com o coração dele, com o coração de Deus, que fazia aquilo que Deus ama ver as pessoas fazerem. O Senhor estava olhando e falou assim: poxa, nessa época, nessa geração, nesse tempo, não tem ninguém que age dessa forma. Não tem ninguém que tem esse modelo, ou que vive esse modelo de vida comigo. Esse camarada é diferente, ele é um jovem, super lindo, bonito, galã da época, as menininhas todas no pé dele. E se você continuar a ler, você vai ver que quando ele chega próximo à residência do rei, quem vem receber ele são meninas, são jovens, dizendo: olha como ele é lindo, como ele é bonito, olha só como ele é chique, lindão, hein? E ele pergunta: onde está o homem de Deus? E elas: querem que eu levamos lá? O homem de Deus praticamente veio ao encontro dele. Eu queria que você hoje compreendesse algumas coisas muito importantes. O homem de Deus veio ao encontro dele. Veja, eu queria ler um pouquinho mais, posso? Quando, verso de número 11, quando ia chegando à cidade, encontraram algumas moças, verso de 11, que saíam para tirar água, e lhes perguntaram: o vidente está aqui? O vidente está aqui? Esse vidente que eles estão procurando aqui é Samuel, o profeta Samuel. O vidente está aqui. Vidente é aquele que naquela época era chamado dessa forma porque ele não adivinhava, Deus falava com ele. Deus falava ao seu ouvido. Deus falava face a face com ele, não face a face não, falava com ele. Agora preste atenção nisso aqui. Quando entra na cidade, logo encontrareis. Vamos lá para o verso de número 14. Então subiram a cidade e entraram. Samuel os encontrou. Samuel veio ao seu encontro. Quando saía para sacrificar o altar na colina. Porque um dia antes de chegar, o Senhor havia revelado a Samuel. Eu gosto muito de estudar a Bíblia, eu não gosto de pregar aquela coisa, sabe? Quem sabe, quem me conhece sabe que eu gosto de ler. A Bíblia se explica por si própria. A Bíblia é Bíblia, uma coisa deliciosa. Uma coisa gostosa é entender a palavra de Deus. Veja bem, o camarada obedeceu, o cara ficou focado aquilo que o pai pediu. Ele falou: não quero voltar sem as jumentas do meu pai. Eu quero agradar o coração do meu pai. Eu quero fazer o meu pai feliz. Aí no caminho, chega muito próximo da casa do vidente, de Samuel. Aí ele ele lembrou que ali estava Samuel. E que Samuel podia resolver o problema dele. Já fazia dias. E o Senhor
olhando do céu, andando com ele, vendo tudo que ele fazia. Aí o Senhor chega no dia, eu quero que você preste atenção nessa palavra, olha aqui, um dia antes, não foi 2 dias, não foi 3 dias, não foi um mês, foi um dia antes. Se ele voltasse atrás, se ele não persistisse, se não tivesse aquela coisa lá, o que eu vou levar para o homem de Deus? Como eu vou honrar o homem de Deus? Ele não precisava levar nada, mas só na cabeça dele, como eu vou honrar o homem de Deus? Eu me senti muito honrado aqui hoje. Eu me senti muito honrado com a oração desses meninos. Eu me senti muito honrado ontem com a cesta que eu ganhei, chorei. Não estou acostumado com isso. Mas existem umas coisas que o Senhor olha lá do céu e diz assim: você está entendendo que você tem um pai? Você está entendendo o tamanho da sua paternidade? Você está entendendo o que você precisa honrar? Você está entendendo que você precisa focar? Eu estou te olhando. Eu estou olhando você. Eu estou seguindo você todos os dias. Eu quero te abençoar. Eu quero derramar bênçãos sobre a sua vida. Tem uma menina aqui que ficava comigo todos os dias. Ela vinha para me ajudar. E ela está sentada ali, minha tecladista também. Ela vinha todos os dias, sentava e falava assim: Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Aí um belo dia ela fala assim: pastor, amanhã eu não posso vir mais. Não sei, me chamaram para trabalhar numa empresa assim, assim, assado. Falei: que bom. Falei: Deus ia te honrar. Vai em paz, minha filha. Pastor, mas como isso aconteceu? Eu falei: Deus está seguindo você, Deus está olhando você, Deus está olhando cada passo que você dá. Da mesma forma que Deus está me seguindo. Eu tenho saído para caminhar às 4 horas da manhã, sabe? Porque é a hora que não tem ninguém aonde eu caminho. Então eu vou até a Fonte Sônia. E eu vou, sabe qual é a minha oração? É uma só. Olha, minha oração é assim: Senhor, me ama, 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 meu Pai, me ama, me ama. Eu peço para Deus me amar. Sabe por que eu peço para Deus me amar? Porque se eu estiver cheio de amor, eu vou ter mais para dar. E por que isso? Porque eu sei que Deus está me seguindo. Deus está me olhando. Os passos que eu dou. Ele está olhando o foco. Quando a gente olha quem é Saul, a gente não olha, não percebe isso. Nós não percebemos que ele, nesse momento, estava fazendo tudo certo. Ele foi um menino muito educado, muito focado e que sabia honrar o homem de Deus. Ele temia. Como nós vamos chegar lá? De que forma nós vamos chegar lá? De que jeito é que eu vou chegar lá? Agora eu vou passar um pouquinho para frente. Vamos lá. Aí é interessante que Samuel chama Saul para andar com ele. Naquele momento ele não estava esperando por aquilo, sabe? Saul, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Veja só, o verso de número eu quero passar um pouquinho para frente aqui para mim não ler tanto. Eu vou ler tudo. Verso de número 16. Amanhã a esta hora te enviarei um homem, o Senhor disse para Samuel. Amanhã a esta hora te enviarei um homem benjaminita e tu ungirás príncipes sobre o meu povo Israel. Eu imagino que Saul ficou assim:
Eu, um príncipe? Eu, um escolhido? Eu, um escolhido, sim. Você é um escolhido. Mas só que você tem que saber obedecer, tem que saber honrar, tem que saber ter foco. Eu vejo muitas vidas sem foco nenhum. Começa uma coisa, para, começa outra coisa, para, começa outra, para, mas não tem foco. Foco. Quem obedece vai até o fim. Ouça a voz e vai até o fim. Amanhã, esta hora, enviarei. Aí, é você, cara. É você. Veja o 17. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem sobre quem te falei. Ele governará o meu povo. Então Saul se aproximou de Samuel na porta e disse: por favor, mostra-me aonde o vidente mora. Aí Samuel respondeu a Saul: eu sou o vidente. Era muito difícil chegar perto daquele homem. Ele era um homem muito especial. Ele era alguém muito especial para a nação de Israel. E Saul disse: eu sou vidente. Samuel disse: eu sou vidente, acompanha-me até o monte, porque comereis hoje comigo. Poderás ir pela manhã, e te clamarei e declararei tudo quanto está no teu coração. E agora ele começou a caminhar com Saul. Eu quero pegar essa parte aqui para você ver como que é legal o homem fazer a coisa certa da maneira certa. Caminhar com o vidente. Vem caminhar comigo, vem, anda comigo. Anda comigo e você vai ver só o que vai acontecer. Amanhã eu te declararei. Eu queria que você fosse lá no verso de número 24. Verso de número 23. Então Samuel disse ao cozinheiro: traz-me a porção que te entreguei. Eu já estava tudo preparado, porque o Senhor tinha falado um dia antes. Deixa eu falar uma coisa: faça a coisa certa, que Deus vai falar de você um dia antes para Deus. Aliás, Deus vai falar de você um dia antes para o homem de Deus. É interessante que eu sei quem é que vai prosperar, quem não vai prosperar, quem vai crescer, quem não vai crescer, quem vai avante, quem não vai avante, quem vai avançar, quem não vai avançar. Deus fala sempre um dia antes. Deus fala sempre um dia antes. E aqui ele senta na mesa do homem de Deus, ele come com o homem de Deus. Tem uma hora que o homem de Deus fala assim: ó, me traga aquela perna, aquela coxa daquele animal que eu mandei você preparar para alguém muito especial. Esse aqui é o alguém muito especial. Esse aqui é a pessoa que eu disse que é muito especial. Vocês sabiam tudo isso sobre Saul? Nessa ótica, um homem obediente. Quando a gente fala de Saul, a gente fala que ele é desobediente. Quando a gente fala de Saul, a gente fala que ele não soube honrar. Quando a gente fala de Saul, nós falamos que ele não teve foco. E aqui ele vai começar no capítulo de número 10, ele vai ser ungido rei. Mas o que mais me chama a atenção é que no 2 diz assim, 10, 2 diz assim: hoje, quando partires, encontrarás 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território dos Benjamins, em Zelza, e eles te dirão
e acharão vão te dizer que acharam as jumentas que procuravam de teus pais. E então, não está mais, que o seu pai também não está mais preocupado ou aflito contigo, dizendo essas palavras que eu falei a você. E aí foi a vida dele. E eu vou dizer uma coisa para vocês que muito legal. Samuel andou com Saul. Samuel orientou Saul. Mas existe uma coisa na vida de muitos crentes. Existe uma coisa que pega um montão de homens de Deus. Quem foi Saul? Saul foi um homem muito desobediente. Foi um homem que perdeu o foco. Foi um homem que desonrou o homem de Deus. Imagina você receber tudo isso que eu falei, toda essa honra, de repente, você nem está esperando. Mas, de repente, o homem de Deus derrama um óleo sobre a sua cabeça. Você caminha com ele. Você recebe um montão. Eu já vi muito disso na minha vida. Eu já vi muitas pessoas que eu carreguei pelas mãos, e que eu dei, e que eu falei, e que eu fiz, e de repente, simplesmente vira as costas. Eu vi um que pegou a igreja para ele, eu vi outro que pegou a igreja, eu vi outro que veio e tomou de mim. Mas quando eu continuo andando, dando os meus passos devagarzinhos, vou dando os meus passos devagarzinhos, eu olho para trás, aqueles estão parados nos mesmos lugares. E eu estou indo, eu estou avançando, eu estou crescendo. Aí eu olho para aqueles que ficaram honrando, ficaram no foco, ficaram na obediência, com casa, com carro, com os filhos formados. Aí você fala assim, meu Deus, como essa palavra é verdadeira. E essa palavra não se refere só ao pastoreio, se refere à vida de pais com os filhos. Filhos com os pais. Olha para um filho obediente. Olha para um filho que honra o seu pai. Olha para um filho que foca naquilo que o pai pede. Eu tenho aqui algumas pessoas assim que eu conheço. Eu digo, meu Deus do céu. Eu conheço a Natália desde que ela era menininha. Sua irmã, carreguei no meu carro junto com meu filho para a escola. Menininha, criança. E eu vejo como cresceram. É o pai dela que me pede bênção. Eu olho para algumas pessoas paradas no mesmo lugar. Não sai, não engata, não avança. O pai fala alguma coisa, para com isso, velho, você não sabe de nada. Você é um quadrado. Eu sou o cara. Eu sou aquele, eu sou. Não, olha para o teu pai. Honre o teu pai. Não tenha foco, senão você vai acabar como o rei Saul. Saul, em um determinado momento de sua vida, ele se achou. Ele achou que ele podia ter independência. Ele achou que ele mandava, que ele podia fazer. E aí ele recebe uma ordem, todo mundo conhece essa parte da Bíblia Sagrada, que Deus manda Samuel repreender Saul por causa de uma
desobediência, quando Deus manda ele matar todos os filisteus, não é isso? E ele não mata, traz o melhor que eles tinham. Ele não mata, simplesmente ele traz o melhor. Era para matar tudo. Naquela época era dessa forma. Hoje nós não matamos ninguém, por favor. Mas naquela época era para destruí-los, destruir de vez, passar o rolo compressor por cima daquela nação, para aquela nação não mais existir. Mas ele traz o melhor dos gados, o melhor das ovelhas, o melhor dos camelos. Ele traz o melhor e ainda traz o rei Agag, traz o rei deles. Aí, o verso de número 22 do capítulo de número 15, diz assim: mas Samuel disse, por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocausto, sacrifício, quanto em que obedeça a sua voz? Até aqui, por favor, para você entender o que eu estou ministrando hoje. Que obedeça a minha voz, porque ele foi honrado, porque ele foi coroado rei. Ele foi coroado rei por três coisas importantes. Ele foi coroado rei porque ele obedeceu o seu pai. Ele foi coroado rei, porque ele focou naquilo que o pai mandou. Ele focou, ele fez exatamente o que o pai mandou. Ele não descansou enquanto não achou as jumentas do pai. E a coisa mais interessante é que ele achou a jumenta dos pais. Ele achou a jumenta dos pais. Ó, em tal lugar, assim, 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 vai estar lá no túmulo de Raquel, uns homens vão te dizer, olha, teu pai, a jumenta já foi encontrada e agora o seu pai está preocupado com você. O seu pai está preocupado com você. A jumenta já foi encontrada. E ali ele já foi coroado, daqui a pouco ele já foi ungido rei. Mas ele foi ungido rei porque ele simplesmente fez o contrário do que ele fez aqui. Sabe, Deus não está interessado em muita coisa de você. Talvez você fale em línguas como ninguém, talvez você levanta a mão como ninguém, talvez você é o camarada, quer parecer o camarada para um montão de gente. Mas não é isso não que Deus está interessado, não. Deus está interessado que você obedeça. Quando você obedece, quando você obedece, existe em você essas duas outras coisas. Existe a honra a um homem de Deus, existe foco através da sua obediência. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Estão compreendendo? Existe foco através da sua obediência. Mas se você não obedece, pode ter certeza, a sua vida é uma vida esquisita. Não vou dizer uma vida de miséria, mas é uma vida esquisita. É uma vida que parece que não tem começo e não tem fim. Mas quando você obedece, você tem começo e você vê que você vai continuando. Você vai vendo que Deus vai traçando a sua vida e continua, sabe? É Ele que vai mapeando a sua vida. Eu vou mostrar para você quem foi Saul. E aqui vocês lembram que ele desobedece e que Deus fala que, no verso de número 3, diz assim: pois a rebelião é como pecado de adivinhação, e a obstinação como maldade da idolatria, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou como rei. Ai, que dor! Ai, que dor! Meu pai do céu, o camarada tinha ganhado tudo, ouve agora isso, ele te rejeitou, e ele sabia que daquela boca, tudo que saía, acontecia, ele sabia disso. Aí no verso de número 26, Samuel diz assim: mas Samuel disse a Saul: não voltarei contigo. Lembra que Samuel andava com ele?
aqui dói demais, eu não voltarei com você, não adianta, não. Se você for por esse caminho, eu vou por esse. Se você for aqui, eu vou ali, eu vou lá, mas com você eu não volto, não quero mais andar com você. Não existe uma coisa pior. Uma vez eu cheguei para um homem e falei, não existe. Eu fiz isso acho que poucas vezes na minha vida, mas fiz. Cheguei para um pastor e disse assim, ó, camarada, não quero andar com você. Não vou andar com você, não quero. Você não sabe honrar. E eu não quero andar com você. É muito duro isso. É muito duro. Eu não quero andar com você. Posso te abençoar, posso. Se você precisar de alguma coisa, eu mando te levar, mas eu não quero andar com você. E Samuel nos ensina isso. Eu não vou com você. E ele ia com Saul, ele andava com Saul. Mas agora ele diz, eu não andarei mais com você. Que palavra, hein? Eu não vou andar mais com você. E diz aqui a palavra do Senhor assim, olha só, não vou andar mais contigo, não voltarei contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou como rei de Israel. Ai! A partir desse momento, não tenho tempo, esse camarada fez tanta bobagem. Esse camarada ficou como um louco. Lembra que ele era o camarada, ele era obediente. Quem foi Saul? Quem foi Saul? Um homem obediente, um homem focado, um homem que vivia a palavra de Deus. Mas nesse momento ele consultou até uma macumbeira. Ele consultou até uma feiticeira, ao invés de consultar a Deus. Sabe que existem muitos crentes fazendo isso nos dias de hoje? Não conversa com seu pastor, não conversa também com seus pais, mas conversa até com o YouTube. Ah, não, pastor, eu estava ouvindo uma palavra no YouTube... Eu estava ouvindo uma palavra no YouTube e Deus falou comigo, mas peraí, você não falou comigo. Você não falou comigo. Sabe, muita gente, eu vejo muita gente quebrando a cabeça, porque a igreja está fechada, mas o celular não. Basta uma ligação, a gente conversa. A igreja está fechada, mas o pastor está no gabinete o dia todo. E as pessoas esquecem disso. E o seu pai está em casa. Tem que conversar. Ontem eu vi um músico aqui, eu olhei para ele e falei assim, você tomou uma decisão sem falar comigo. Virei as costas e fui embora. O que é isso? Virei as costas e fui embora. Fui para a minha sala, chegou um outro assim, vou fazer o casamento do meu filho. Falei, mas como você vai colocar Rio de Janeiro dentro de Niterói? Você não tem condições de fazer o casamento do seu filho dessa forma. Mas você pode fazer assim, 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 assado. Olha que igreja bonita, faça o casamento do seu filho aqui. E nós fazemos a festa. Para quê? Mas agora eu vou orar. Então vai orar em outro lugar, eu falei. Vai orar em outro lugar. Não precisa mais orar aqui. Aqui tem homem de Deus. Aqui tem pai. Tem pessoas que querem morrer. Tem pessoas que querem estragar a vida, mas não quer escutar um homem de Deus. Quer viver uma vida de desespero. Saul ficou maluco. Saul ficou maluco, gente. O camarada que tinha tudo entrou em depressão, entrou em pânico. Se tivesse um hospital psiquiátrico ali, ele deveria ir para um hospital psiquiátrico. Mandou matar um punhado de homens de Deus.
Como eu disse, consultou uma médium. E agora eu vou terminar minha mensagem lá em Crônicas. Vai lá em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo de número 10. Vocês estão aqui comigo? Vocês estão tão silenciosos. Nós estamos com a igreja presencial hoje, obedecendo todas as normas. E eu estou amando isso. E eu estou ensinando a palavra de Deus. É a única coisa que eu sei fazer. No capítulo de número 10, fala assim: a morte de Saul e de seus filhos. Muito triste, não precisava ser desse jeito. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu sei que nesse período todo de Saul apareceu Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi matou o gigante Golias. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem era para estar no lugar de Davi era Saul. Muitas vezes nós damos o nosso lugar para outro. Esse lugar é seu. Deus quer fazer de você alguém, mas você dá o seu lugar para outro. Aquele lugar era de Saul. Se ele continuasse sendo obediente, se ele continuasse mantendo o foco, se ele continuasse honrando, aquele lugar era dele. Talvez hoje nós estaríamos aqui falando assim: Saul, o homem segundo o coração de Deus. Mas hoje nós falamos Davi, o homem segundo o coração de Deus. Essa é uma outra mensagem. Mas quando nós olhamos aqui, no verso de número 10 começa assim: os filisteus atacaram Israel. A tropa de Israel fugiram. Os filisteus caíram mortos nos montes de Boa. Aí continua. Eu queria que vocês lessem mais tarde, tá? Vocês vão gostar de ler. Ele pede a morte. Teve um momento que ele pede para o homem dele, o moço dele, matá-lo. E o moço disse: eu não posso fazer isso. Eu não posso matar o Senhor. Aí ele mesmo se atira sobre a sua espada e morre. Aí, vendo os filisteus que ele estava morto, pegaram então, cortaram a cabeça dele, seguraram a cabeça dele. Desculpa eu mostrar essa cena para vocês. Lembra o homem que tinha foco? Cortaram a cabeça dele, seguraram a cabeça dele e saíram todos felizes, dizendo: olha aqui, Saul morreu, Saul morreu, Saul morreu. Colocaram a cabeça dele junto ao ídolo que eles tinham, que eles adoravam. Passando alguns dias, foram achar o corpo dele e dos filhos. Já eram só ossos. Sabe como é que foi o enterro de Saul? Todos que morrem falam assim: morreu e foi sepultado com os seus pais. Saul e seus filhos foram sepultados debaixo de uma árvore. Não tiveram um sepultamento digno. Ele não teve um sepultamento digno de um rei. E agora eu vou dizer por quê. E vocês vão saber também a terceira parte de quem foi Saul. E vou terminar. Verso de número 13. Assim, Saul morreu por causa da sua infidelidade. Ele foi infiel. Ele foi infiel a Deus. Olha quanta coisa eu falei que esse homem foi, hein? Mas lembra como eu comecei? Eu não comecei bonito? Ele foi infiel para com o Senhor, porque não havia obedecido. Infiel e desobediente, porque não havia obedecido a palavra do Senhor.
também porque procurou uma mulher uma mulher que consultava os mortos. Saul foi macumbeiro. Quando ele foi, ele se tornou exatamente isso, um feiticeiro. Não buscou o Senhor. Por isso, ele o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Quem é que matou Saul? Foi Deus. Quem é que tem o poder da vida e da morte? Deus. Eu sei que essa palavra para o Dia dos Pais é uma palavra estranha, mas é uma boa palavra para os Dias dos Pais. Filhos, entenda o que é obedecer. No abecedário do mundo é A, B, C, D, mas no do Senhor é obedecer. Aprenda a obedecer, a honrar e a focar naquilo que está na sua frente. Honre o homem de Deus, honre o seu pai. Saiba que você tem uma família na fé. Não viva de qualquer jeito não, de qualquer forma. O homem de Deus tem que ser honrado. Você tem pastor. Eu estou amando esse negócio da igreja com poucas pessoas. De verdade. Eu estou amando, sabe o que eu estou pensando? Eu estou pensando que Deus está peneirando, sabe? Que Deus está peneirando a igreja e que a igreja verdadeira vai aparecer nesse momento. Amém? Amém? Que a igreja verdadeira vai aparecer agora, a igreja das raízes, a igreja que sabe obedecer, honrar e focar. Não a igreja infiel, desobediente.